Amém, meu amado irmão. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria de ler um salmo bem conhecido, que é o Salmo de número 51. É a oração de Davi após ele ter pecado contra Deus. Eu vou ler o salmo todo, apesar dele ser bem compridinho, mas a gente lê rapidinho. O primeiro versículo diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que ama a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me como espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. E então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, me entrega em tuas mãos nessa madrugada. Te agradeço pela vida de cada um que aqui está. Abre os nossos corações e mentes para entendermos a tua palavra e ser comigo, Pai, porque nada tem se de ti não vier. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, aqui é um salmo bem conhecido que deixa bem claro. Os irmãos estão me ouvindo bem direitinho? Tá tranquilo? Me vendo também? Tá de boa? Deixa bem claro a situação de Davi. Davi estava aqui diante de Deus em confissão de pecado, com sua oração confessando seu pecado. E isso fica claro, irmão, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 27, é um capítulo bem comprido, mas ele é importantíssimo de nós lermos para entender por que o salmista escreveu esse salmo de número 51. Aqui ele vai confessando todas as suas atitudes diante do Senhor e ele não deixa nada escondido. Ele sabe que Deus sabe que ele errou. Então ele ali ele se porta como um verdadeiro servo, alguém que reconheça a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, e ele não encobre nenhum dos seus erros. E é interessante, irmão, porque lá no capítulo de número 11 de 2 Samuel, nós vamos entender que Davi, ele conclama uma guerra contra o povo de Amon, mas ele não vai para essa guerra. E é interessante que na primeira parte desse capítulo, no versículo 1 mesmo, deixa bem claro que no tempo em que os reis iam para a guerra, ele ficou em Jerusalém, ele não quis ir. E aí isso me chama uma responsabilidade espiritual muito grande, irmão Glauber, que às vezes a gente sai da posição que Deus quer que nós permaneçamos. Deus nos quer na frente da batalha, liderando a batalha. Mas aí, às vezes, a gente quer comodidade para a gente, comodidade, quer ficar em casa, quer descansar, abandona o chamado, abandona o que Deus realmente quer fazer com as nossas vidas. E isso é
preocupante e prejudicial para as nossas vidas espirituais, porque a palavra do Senhor diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aí, ali, eu percebi o seguinte: quando Davi saiu da vontade de Deus, ele deu uma brecha para que o inimigo lançasse tentações e criasse laço para a vida dele. Foi o que aconteceu. Ele andando ali naquela situação, ele vai até a sacada do palácio e do terraço ele vê uma mulher que estava se lavando, essa mulher nua, muito formosa à vista, e aí Davi manda indagar e pergunta de quem é aquela mulher. Ele se interessou. Aí disseram, é Betseba. Mas ela é casada, ela tem um esposo. Ela já tem alguém no coração dela. Mas ele não quis saber. Ela era mulher de Urias, um dos capitães dele de batalha. Mas ele não quis saber, porque ele ficou interessado. Ele já estava sendo engodado pelo pecado. E aí o que Deus está falando para nós no dia de hoje? Que nós devemos estar com os nossos olhos atentos no mundo espiritual, nas coisas que são de cima, para que a gente não seja engodado com as nossas próprias concupiscências, para que isso não sirva de tropeço para a nossa vida espiritual. Irmãos, a coisa é muito séria. Davi, ele correu o risco de morrer, de perder o seu reinado. A sorte dele, digamos assim, não diria sorte, mas diria, graças a Deus que ele era maduro espiritualmente, para entender que se ele se arrependesse e buscasse a Deus, Deus é misericordioso e compassivo para lhe perdoar os pecados, assim como Deus usou o apóstolo João, que ele diz lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele diz assim, vocês têm um advogado. Então, ele sempre deixa uma válvula de escape. Ele sempre deixa... ele sabe que a ordem é não peca, não erra, não sai da vontade. Mas se isso acontecer, não é o fim. Não aceita a condenação. Não aceita que o inimigo multe em você e diga que não tem mais jeito para você, que a situação chegou ao fundo do poço. No capítulo anterior dessa mesma carta, nós vamos ver, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, a graça de Deus, o amor de Deus é maior do que qualquer iniquidade. O sangue de Jesus Cristo pode lavar o maior de todos os pecados, se houver arrependimento. E eu louvo a Deus porque Davi entendeu dessa forma. Mas não foi de imediato, irmão, porque ele estava tão cego de paixão, tão cego pela beleza daquela mulher, que quando a mulher disse que havia engravidado por causa do ato que ele teve com ela, ele criou uma situação de trazer o marido da mulher de volta para que o marido deitasse com a sua esposa e ele desse de conta assim, o filho que está aí é teu. Mas aquele homem era tão amante pelo que ele fazia, ele estava tão ligado com a obra, com a peleja, com a guerra, que ele se recusou. Ele falou, aí Davi mandou chamar ele, falou, repousa na tua casa, vai descansar com a tua mulher, curte a tua mulher. Aí aquele homem se recusou a fazer isso, ele ficou aos pés da janela do palácio, e quando Davi retrucou novamente com ele, ele disse, não, meu senhor, vive a tua alma, e bendita seja a tua alma. Olha só, irmão, a responsabilidade daquele homem. Era um homem fiel. E ele diz assim, eu não vou, porque tem homens morrendo no campo de batalha. Eu não daria esse prazer, esse luxo à minha carne de comer bem, dormir bem e despojar com a minha esposa, enquanto tem guerreiros morrendo no campo de batalha. Não, eu vou pernoitar aqui nesse lugar. Aí Davi percebeu que ele não ia fazer isso, aí criou uma situação para que aquele homem morresse, e ele assumisse aquela mulher. Dito e feito, aconteceu isso, o Urias morreu, ele ficou com Betseba. Mas Deus que não dorme, Deus que vê tudo, o Senhor que conhece a gente, que sonda os nossos corações e mentes, no Salmo 138, 139, se eu não me engano, diz que ele sonda nossas mentes, nos nossos corações e sabe o que vai sair da nossa boca, antes mesmo de nós falarmos. Ele viu a situação e ele levanta o profeta Natan e vai até Davi, e esse profeta fala uma parábola para Davi, conta uma história, narra diz, Davi, um certo homem
tinha uma ovelhinha, apenas uma ovelhinha. Ele era muito pobre, tinha aquela ovelhinha, mas era de bom estima para aquele homem, aquela ovelhinha, ele fazia muito bem. E um outro que tinha muitas ovelhas, que era muito rico, pegou, ficou de olho na ovelhinha daquele homem, matou aquela ovelhinha e deixou aquele homem sem nada. O que é digno esse homem? Davi enche a boca e diz, é digno de morte. Ou seja, ele decretou, irmão. Ele disse com os lábios dele qual era a sentença dele. E aí o profeta não disse nada, o profeta não acusou ele, porque se o profeta se levantasse contra o rei, o profeta seria digno também de morte. O profeta deixou ele mesmo falar qual era a condenação dele. Ele disse, é digno de morte. Aí o profeta vai e diz, esse homem és tu, Davi. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu louvo a Deus, irmão, porque quando a presença de Deus ela se manifesta, não existe pecado que o nosso Deus não possa perdoar. E aí Davi, ele cai na sua consciência, ele diz, eu pequei contra os céus. E esse salmo deixa muito claro isso. Ele rasga a sua alma diante de Deus. E ele diz, ele começa dizendo, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, não existe uma alma que não tenha pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, todos. Então, Davi, ele tinha essa consciência. A única coisa que nos mantém de pé diante dele é a misericórdia do Senhor, porque por causa das suas misericórdias, a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, isso nos mantém de pé. O teu ministério é fortificado, a tua vida é fortificada, a tua casa é livrada. Tudo que acontece na sua vida, o Espírito, os dons, a manifestação, as portas que se abrem, tudo é por misericórdia. Porque quando Deus olha do céu, ele não vê um justo sequer, mas aprove a Deus abençoar pecadores e pecadores tão grandes e miseráveis como eu. Mas mesmo assim, Deus escolheu e disse, não, eu vou abençoar. Se houver arrependimento, eu vou abençoar. E é assim que Deus tem feito. E Davi, ele conhecia esse lado de Deus, então ele se rasgou em oração. E o que me chama a atenção, irmão, que ele sabe, ele disse assim, há iniquidade em mim. E ele diz no versículo de número, versículo 4, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando me julgares. Aí o versículo 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Algumas pessoas dizem que Davi estava dizendo ali que ele era um bastardo, que a mãe dele tinha pecado, adulterado. Irmão, não é nada disso que está dizendo o texto. Ele estava reconhecendo que ele, da linhagem de Adão, da linhagem adâmica, ele tinha sobre o seu sangue esse pecado capital, o pecado original, que vem lá do Éden. Mas aí no versículo 7, ele reconhece que se Deus purificasse ele com ensopo, ele ficaria puro. Se Deus o lavasse, ele ficaria mais branco do que a neve. Então ele estava dizendo assim, não existe pecado que Deus não possa perdoar quando há arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E o ministério de Davi estava sendo restaurado quando Davi estava fazendo essas palavras. Eu imagino Deus no mundo espiritual restaurando tudo, porque quando Davi comete o pecado de homicídio, de adultério, e ele vai criando uma situação cada vez maior, e ao ponto dele pagar o preço que o filho que ele tinha, que ele teve, que a mulher concebeu, ele não criou, esse filho morreu, mas ali Deus restaurou a vida de Davi, é como se Deus reunisse o Eli e dissesse para ele assim, não, agora, a partir de agora vai ser uma nova história, eu vou contar um novo rumo para ti, eu não abro mão da tua chamada, do teu processo, porque nada do que você fizer vai impossibilitar de eu agir na tua vida, porque operando eu, quem impedirá? Aleluia, 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 aleluia. Em Ezequiel capítulo 18, do versículo 4, diz que eis que todas as almas, elas são minhas, diz o Senhor. A alma do Pai, assim também como a alma do Filho. E a alma que pecar, essa certamente morrerá. E ele tinha essa sentença de morte sobre ele. Mas o Espírito da vida, o Espírito que muda histórias, o Espírito que conta novas situações, que traz tudo novo, quando há arrependimento, contrição de espírito. E eu acho interessante que o próprio Davi, ele diz isso
no Salmo de número 51. Ele diz que ele pede a Deus assim: cria em mim, ó Deus, no versículo 10, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aleluia, aleluia, aleluia. No versículo de número 13, ele diz assim: então ensinarei aos transgressores dos teus caminhos, pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, e o Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele entendia que Deus estava fazendo algo no interior dele, que Deus podia fazer esse algo no interior dele, melhor dizendo. E era de dentro para fora mesmo que isso deveria aflorar. Assim como o profeta Ezequiel disse que era a alma que pecar. O profeta Ezequiel não estava dizendo assim, o corpo que pecar, a carne que pecar, mas a alma, porque as intenções do homem vêm de onde? Vêm do interior, surge de dentro para fora. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai, o que vem do interior da alma, porque é a alma que define você. Se você alimenta o teu espírito bem, se você busca as coisas de Deus, o Espírito vai dominar a tua alma de dentro para fora e a tua carne não vai dar vazão à natureza dela, ao velho homem. Mas se você não alimenta o teu Espírito, a tua alma fica enfraquecida e ela vai lançar para a tua carne desejos carnais e a natureza do velho homem vai te dominar, assim como dominou Davi. Mas ainda há esperança. O salmista diz no Salmo de número 1, versículo do 1 ao 6, que é o Salmo todo, na verdade. Eu acho interessante esse Salmo, que ele dá um conselho. Ele diz assim, ó, tem duas características de pessoas que Deus vê no mundo. Só duas mesmo. Não estou falando de gênero homem e mulher, não estou falando de grau de classe social, estou querendo falar de coisas espirituais. Deus, quando ele olha do céu, ele vê aquele justo e o injusto, somente esses dois. E aí o salmista, no Salmo 1, ele deixa bem claro que ele diz assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aí ele diz, esse aqui, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está alimentando a alma dele, ele está alimentando o espírito dele. Então, quando ele faz isso, a carne dele é vencida continuamente. Aí, pois, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E aí, naquele momento, Davi estava entre essas duas situações, a impiedade e a justiça. Ele estava se desligando da sua impiedade, ele estava abrindo mão do que era mal que havia nele e sendo justificado por Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus faz essas coisas em nossas vidas. Ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para aquele mesmo que tenha errado. Não entregue os pontos, deixa Deus tratar você, deixa Deus movimentar você, porque você ainda é um guerreiro, mesmo ferido, mesmo lancetado, mesmo setado no campo de batalha, você ainda é um guerreiro. Guerreiro ferido ou não deixa de ser guerreiro. E aí eu tiro também como característica disso o que aconteceu com Isaías. Isaías, quando o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha que coisa maravilhosa. Existia uma coisa ruim que ia acontecendo, que era a morte de um rei, apesar desse rei estar em desobediência com Deus, mas ele era um rei. E aí, nesse momento de caos, de tribulação, Isaías vê o Senhor sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, ou seja, a orla dos seus vestidos, enchia toda a casa aonde ele estava vendo, enchia o templo. E aí ele viu um serafim.
que estavam por cima do trono de Deus, ao redor do trono de Deus, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com os os pés, e com 2 voavam, e eles clamavam uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele percebe uma coisa, irmão, muito maravilhosa. No meio daquela visão, olha só, Isaías humano, pecador, cheio de iniquidade. Aí ele começa a ter essa visão maravilhosa e ele sente o mundo espiritual pressionando ele dentro desse contexto, que ele vê os umbrais das portas se moverem com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tinha fogo puro naquele lugar. Oh, aleluia! E uma coisa que me chama a atenção: aonde o fogo de Deus cai, o pecado não resiste, tem que bater em retirada. O pecador não consegue suportar e continuar em sua iniquidade. Se continuar, vai morrer, porque a glória de Deus consome pecado e pecador se ele não se arrepender. E aí, quando Isaías percebe isso, ele diz no versículo 5: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, pois estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Pai, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí, Deus, porém, um dos serafins que estavam ali ao redor do trono de Deus, eles voam, trazendo em sua mão uma tenaz com uma brasa viva que ele pega do trono do altar de Deus. E com aquela brasa ele toca os lábios de Isaías, e Deus diz que eis que isso tocou a tua boca, e o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada. Que coisa maravilhosa. Eu imagino isso acontecendo com Davi. Irmão, o pecado de Davi foi grande, não foi pequeno, não. Foi coisa horrível que ele cometeu. Mas Deus fez a purificação na vida dele, ao ponto de dizer que Davi era um homem segundo o coração dele. Oh, aleluia, aleluia. São os mistérios que Deus tem, irmãos. Às vezes a gente julga o nosso irmão por tão pouco, não é verdade, Glauber? Por coisa boba, a gente olha se o nosso irmão olhou de cara feia, se o nosso irmão falou uma palavra torpe, ou se o nosso irmão... Irmão, Deus nos vê completamente diferente do que nós olhamos uns para os outros. Os nossos olhos não têm o filtro que os olhos de Deus têm. Os olhos de Deus, o filtro é fogo puro, que sonda toda a terra, e onde ele bate, o pecado bate em retirada, porque o fogo de Deus consome o pecado, e ele não olha o homem com o mesmo olhar de julgamento. Na verdade, Deus não julga ninguém ainda, porque ele está selecionando o seu exército, preparando, adornando, perdoando, colocando no lugar. E se o homem quiser ser perdoado, ele vai ser perdoado. O irmão Glauber estava falando sobre condenação, aí falando sobre a mensagem de Mateus capítulo 6, aí ele citou esse também por dar nenhuma condenação. Aí eu falei, glória a Deus, porque o Senhor já está confirmando a palavra que o Senhor botou no meu coração. Romanos capítulo 8, aleluia, diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus está trazendo sobre nossas vidas nessa madrugada uma restauração plena, uma restauração total das nossas vidas espirituais, tirando tudo que não provém dele e colocando uma ligação perfeita com o seu reino, para que nós não sejamos setados no campo de batalha. E as nossas guerras, elas não são carnais, mas elas se discernem espirituais, porque as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o inimigo, ele tem intentado contra nós, não é coisas carnais, atitudes carnais, ele tem colocado coisas espirituais para que a gente tropece nessas coisas espirituais, porque ele sabe que assim nós nos distanciamos de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que tem se levantado para dar livramento ao seu povo e não vai permitir que nós tropecemos com o nosso pé em pedra. Bendito seja o nome do Senhor Deus vivo. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 5, versículo 17, uma coisa que me chama bastante atenção, que ele diz assim, portanto
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você está entendendo, irmão, o que Deus faz? Quem lembra do nosso pecado não é Deus. Quem lembra do nosso pecado ou somos nós ou é o adversário. Se alguém joga em cash na tua cara os teus pecados, tuas falhas, os teus erros, saiba de uma coisa, ele não está sendo usado por Deus. Ele está sendo usado pelo inimigo de nossas almas. Porque o nosso Deus diz que ele não lembra mais. Ele diz que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Se passou, ele não dá importância. Eis que tudo se fez novo, é o novo patamar de Deus na tua vida. Eis que tudo se fez novo. Um novo chamado, um novo reinado, um novo trono. Até mesmo dessa situação difícil de Davi, que foi o erro, foi dali que Deus tirou o seu sucessor para ficar no trono. Foi de Batseba que Deus tirou o próximo rei. Para você ver como é que Deus restaura a vida do homem, mesmo numa situação de erro como essa. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, irmãos, eu lembro de uma palavra que o apóstolo Tiago fala, que me chama muita atenção, que ele diz assim, ó, no capítulo 4, do versículo 7 ao 10, ele diz uma coisa interessante, que ele dá uma aula de vida espiritual para aqueles seguidores de Jesus da época dele. Ele diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai exaltar se você reconhece o seu erro, reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua dificuldade de estar de pé diante dele. Ele vai fazer algo extraordinário se você fizer isso. Se humilha diante dele, resiste o que o inimigo está te oferecendo e continua firme na peleja. E outra coisa, se Deus te chamou para estar lá lutando contra os amonitas, você tem que estar lá lutando contra os amonitas. Não é ficar refrigerado dentro do palácio em Jerusalém, dormindo, isso aí, Glauco, dormindo, descansando na hora que você tem que estar na batalha, porque a ordem é, os reis nesse tempo têm que estar na batalha, tem que estar na peleja, e se você abre mão desse teu chamado, você está suscetível a ser setado, está suscetível a ser afetado pelo mundo espiritual. E aí, irmãos, você quer ser vitorioso, quer receber de Deus grandes coisas, faça o que o escritor de segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, narrou. Quando o filho de Davi já estava narrando, Davi já havia morrido, já estava reinando, e ele constrói o templo, e quando ele se põe a orar, nesse capítulo 7, Deus diz que a presença de Deus toma conta daquele lugar, o livro diz que a presença de Deus toma conta daquele lugar, e o Deus diz, começa a bradar no meio da fumaça, do fogo, da glória que toma conta daquele lugar, e diz assim, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Labando biasergue, alabá serbiai. O Espírito Santo está de prontidão a sarar terras feridas, terras infrutíferas, terras que não estão produzindo, porque basta ter arrependimento, busca, entrega, renúncia. Se houver isso, ele ouvirá do céu, perdoará os pecados e sarará a vossa terra. Que Deus vos abençoe nessa madrugada, que Deus tome em suas mãos a tua família, a tua causa, a tua casa, a porta que Ele abriu para você, restaure tudo aquilo que Ele colocou na tua vida, e que Deus não permita que o inimigo zombe de você e tire de tuas mãos aquilo que Ele te deu,
porque a única pessoa que pode fazer essas coisas sair da tua vida é você mesmo, se não se der brecha para o inimigo. Porque o apóstolo Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Que Deus vos abençoe. Agradeço a oportunidade, Glauco. Eu me sinto honrado pelo irmão ter me chamado para suprir a carência, ainda mais se alguém que é reserva do irmão Plínio, né? Deus te abençoe.